Hello, hello, hello. Boa noite, bom dia, boa tarde. Não importa muito, minha gente, quando é que você está acessando esse conteúdo. O que eu quero mesmo é te saudar. O meu nome é Thaís, eu sou professora, sou permacultora, e aqui é o Grupo de Estudos Arco-Íris, desvendando a voz e a permacultura. E aqui a gente começa assim, ó. Quem já conhece já sabe. Para vocês verem. Cantar junto. É assim que funciona aqui. Saudação, Ana, senhora Santa Ana, saúde, Ela vem do lodo, domina a vida e morte, cuida que nem vó, é a deusa do mistério. Todos os seus filhos têm muito privilégio de estar perto de mamãe. Cuida da saúde de toda a minha vida, princípio, meio e fim. Vem no nascimento, sou filho de Nanã, sou abraçada no terreiro aonde passa a minha vida. E vem força na terra, com água forma o lodo, abençoa os seus filhos, salve Nanã. Nas águas paradas, eu tô na lagoa da vovó dos orixás. E vem força na terra, com água forma um lodo, abençoa suas filhas, salve Nanã. Nas águas paradas, eu tô na lagoa da vovó dos orixás. É flecha ligeira nas matas, é água benta nos rios, seguro que Sarubá. Nanã é Joaci e a Nanã que vacilou e a Lodê. Salubanana, Uruque, Salubá. E desceu a orixá, ela vem abençoar. Respeita a entidade, energia circular. O ciclo da vida, meu renascimento, venha começar. E vem força da terra, com água forma o lodo, abençoa os seus filhos, salve Nanã. Nas águas paradas, eu tô na lagoa da vovó dos orixás. E vem força da terra, com água forma o lodo, abençoa suas filhas, salve Nanã. Nas águas paradas, eu tô na lagoa da vovó dos orixás. Sou de Nanã, Euá, 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 Euá. 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 Sou de Nanã, Euá, Euá,
Tá vendo o lobo? Domina vida e morte. Cuida que nem vó, é a deusa do mistério. Todas as suas filhas têm muito privilégio de estar perto de Nanã. É linda essa música, minha gente. Aqui a gente continua assim, só na cantoria. E aí, minha gente, para a gente continuar nessa toada dos nossos estudos, essa música que eu vou colocar para vocês é a música da Menina da Lanterna. E ela é uma música que é cantada durante o mês de junho e julho, onde são feitas as festas da Menina Lanterna no Jardim de Infância das Escolas de Pedagogia Waldorf. E é contada uma história de uma menina que andava alegremente com a sua lanterna e um dia a sua lanterna apagou. E ela foi caminhando, né, para dentro da natureza, elementos que pudessem ajudá-la a encontrar sua luz. E muitas vezes ela foi batendo nos lugares e as pessoas falando não, não, esses elementos dizendo não, não, que não podiam ajudar ela. Até que ela encontrou alguém que pudesse, né, ajudar a acender a luz dela. E quando ela foi voltando para casa, ela foi podendo ajudar muitas pessoas com a sua luz. Então, espero que vocês gostem também. Ela é uma delícia de cantar. Certeza que vocês vão gostar. Vamos lá. Compartilhar tela, minha gente. Isso. Vamos lá. Escutem primeiro. Depois a gente canta na segunda vez. Com a minha lanterna, com a minha lanterna comigo. No céu brilha uma estrela, na terra brilham os nós. Na luz se acendeu, pra casa eu vou, com a minha lanterna na mão. Minha luz se acendeu, pra casa eu vou, com a minha lanterna na mão. Eu vou com a minha lanterna comigo. No céu brilham estrelas, na terra brilhamos nós. Minha luz acendeu, pra casa eu vou,
com a minha lanterna na mão. Minha luz se acendeu, pra casa eu vou, com a minha lanterna na mão. Então é muito interessante, eu gosto de trazer esses elementos para a gente conhecer um pouco dessas intraculturas, né, que a gente tem. E é muito emocionante as festas, né, da pedagogia, porque aí cada criança recebe uma lanterna e tem um momento de acender as lanternas e fazer um grande cortejo. E aí lá na fogueira, acende a fogueira e todo mundo canta. Né, muitos instrumentos e muito canto, né, sem muita caixa de som, sabe? Então isso é bem legal também, porque valoriza mais esse fator humano de cantar, mais do que uma pessoa ouvir, né, a gente conseguir cantar, todo mundo saber cantar, porque essas músicas elas são repetidas durante as épocas, né, e vai passando ao longo do tempo e começa a ser conhecida daquela comunidade. Então é assim que a gente constrói uma cultura. Acho que vocês vão gostar bastante de ver essa música. Então, vamos colocar um pouco de movimento aqui para a gente conhecer uma música latino-americana. Depois eu vou falar um pouquinho de permacultura, né, que o nosso tema hoje é o fator humano na permacultura. E depois a gente canta de novo. Então, para a gente botar um pouco de movimento. George Dextreller. Apenas nos pusimos en dos pies, comenzamos a mirar por la sabana, siguiendo la manada de bisontes, más allá de horizontes, a nuevas tierras lejanas. Los niños a la espalda expectantes, los ojos en alerta, todo oídos, olfateando aquel desconcertante paisaje nuevo, desconocido. Somos una especie en viaje. No tenemos pertenencias, sino equipaje. Vamos con el por y el viento. Estamos vivos porque estamos en movimiento. Nunca estamos quietos, somos transhumantes, somos padecitos, nietos y bisnietos de inmigrantes. Es más mío lo que sueño que lo que toco. Yo no soy de aquí, pero tú tampoco. Yo no soy de aquí, pero tú tampoco. Del ningún lado de todo y de todos lados um pouco. Essa parte eu não consigo ainda, mas eu estou treinando. Atravesamos desiertos, glaciares, continentes, el mundo entero de extremo a extremo, empecinados, supervivientes, el ojo en el viento y en la corriente, la mano firme en el remo. Cargamos nuestras guerras, nuestras canciones de cuna, mucho de versos, de migraciones, de hambrunas. Y así ha sido desde siempre, desde el infinito. Fuimos la gota de agua viajando en el meteorito. Cruzamos galaxias, vacíos, milenios. Buscábamos oxígeno. Encontramos sueños. Encontramos sueños. Apenas nos pusimos en dos pies, comenzamos a la sombra de la hoguera. Escuchamos la voz del desafío, siempre miramos el río, pensando en la otra ribera. Somos una especie en viaje, no tenemos pertenencia, sino equipaje. Nunca
estamos ciertos, somos transhumantes, somos padres, hijos, nietos y bisnietos de inmigrantes. Es más mío lo que sueño que lo que toco. Yo no soy de aquí, pero tú tampoco. Yo no soy de aquí, pero tú tampoco. De ningún lado del todo, de todos lados un poco. Lo mismo con las canciones, los pájaros, los alfabetos. Si quieres que algo se muera, déjalo quieto. É muito legal, gente. Eu adoro cantar essas músicas assim, latino-americanas e outras línguas. Então, olha só, minha gente, no outro encontro que tivemos, a gente utilizou as pétalas da permacultura para poder fazer um exercício prático, né? E no que consistia esse exercício prático? A gente pegou o Instituto Se Faz, preencheu as pétalas da permacultura, tá? Para poder, em 2023, né, dizer, olha, aqui em 2023 ele tá assim, tá? Aí fizemos 2024, aqui junto com o pessoal que estava aqui, e é isso. E aí hoje, como a gente está experimentando utilizar essas pétalas da permacultura, e é o nosso 11º encontro, né, que é onde é o início de tudo, né? Eu acho muito importante a gente falar a respeito do fator humano, tá? Então, esse fator humano que também vivencia aqui no planeta Terra, que também está estudando e está procurando aplicar a permacultura na sua vida, e está lá com os seus desafios, né? Quando você tem uma comunidade que está estudando permacultura, né? Pessoas que estão juntas há algum tempo, isso vai se fortalecendo, né? Porque as pessoas já vão se encontrando e já vão conseguindo praticar, e é muito interessante porque a permacultura ela é muito prática, né? E quanto mais gente estiver envolvida, mais coisas a gente consegue fazer, mais mãos, né, a gente consegue trabalhar. Mãos, mentes, contatos, né, e tudo mais. Por outro lado, quando você está sozinho, vamos dizer assim, né, tá você na sua casa e você procurando coisas para estudar, encontrando coisas para estudar, que você olha para tudo esse universo da permacultura, né, e começa a olhar e falar, nossa, como é que eu vou aplicar isso, meu Deus do céu? É possível, mas eu estou aqui sozinho, né? É por isso que, ao longo desse tempo, né, desde 2021, trabalhando com a divulgação da permacultura na cidade, percebendo todas as necessidades, né, que a gente observa no nosso dia a dia, no nosso mundo hoje, pelos diversos problemas que a gente tem. E uma coisa que eu descobri, assim, que é muito interessante, é quando a gente afunila tudo na capacidade que uma pessoa pode fazer, a gente vai conseguir escalonar isso em 2 pessoas, em 3 pessoas, né? Então, replicar isso como modelos, como a gente está acostumado a fazer, né, no ensino tradicional, só que só essa primeira aplicação, né? Porque a partir da segunda aí já vem com a ideia das pessoas, é só para ter essa aproximação. Então, eu vou olhar para as pétalas da permacultura que a gente construiu relacionadas com 2023, tá? Que foi um encontro que a gente fez. E aí vou falar a respeito dos fatores humanos nessas pétalas, tá? Para a gente ficar bem conversadinho em relação a isso. Perdão, minha gente. Bom, vamos lá. Tem que abrir a imagem. Já. Agora vai aparecer aí para vocês. Apareceu?
Apareceu. Muito bom. Então, o Instituto se faz ano 2023, temos aí as pétalas da permacultura, todas preenchidas, né? Eu vou falar o fator humano em cada pétala diante as coisas que eu coloquei aí. Tá? Então, fiquem à vontade para apreciar, né, como que é o fator humano nessa minha perspectiva, muito minha perspectiva. Então, começando ali no espaço construído. Casa de madeira e uma composteira aérea. Então, minha gente, é muito interessante falar sobre essas duas coisas, porque eu adoro falar, né? Percebe-se. Então, assim, a casa de madeira foi tipo um presente, vamos dizer assim, né? Porque eu voltei aqui para o Paraná em 2021, vim para essa casa, minha mãe alugou essa casa enorme, porque eu ia voltar, né, do Rio, ia morar com ela, então pegou uma casa maior. E aí, passado um tempo, eu me mudei para outros lugares, fui morar em outras casas, né, aqui na cidade, também aqui perto. Aí, um ano depois, eu tive um problema com a casa onde eu estava morando. E aí ela falou, ai, filha, fica nessa casa você, porque você precisa mais do que eu. Né? Eu preciso de um canto menor, não preciso de tudo isso de espaço. E aí eu fiquei muito feliz, porque aí já é um instituto numa casa de madeira, né? Já é a bioconstrução na prática. Então, é muito interessante porque as pessoas olham muitas vezes com desdém, né, em relação a essa casa de madeira. É uma casa de madeira, não é muito legal, não, né? Traz esse aspecto de pobreza, né? E sendo que é muito, muito o oposto disso, na verdade, né? Porque é um aspecto de riqueza, de prosperidade, porque a gente usou uma coisa que estava na natureza, fez um tratamento e, assim, claro que alguns produtos químicos que são tóxicos, né? Mas hoje em dia já existe uma tecnologia para fazer o tratamento de madeira sem esses produtos. O bambu é um deles, né? Uma madeira tratada sem produtos químicos nocivos, é possível a gente fazer isso. Ai, perdão a tosse, gente. E aí, a gente, para mim, eu fico muito feliz de poder dar uma cutucada nisso, sabe? Olha, gente, então é um material natural, uma vez que a alvenaria, né, são materiais que são mais caros, são mais poluentes para o meio ambiente, são mais prejudiciais à saúde de quem está fazendo o manejo, né? Tanto a saúde por causa do produto químico, como essa coisa do concreto ser pesado, matéria pesada, né? Então, esse é muito interessante de ser trabalhado, de ser falado, essa questão do fator humano quando é casa de madeira. E uma outra coisa é, assim, em relação à térmica, porque ela esfria bem rápido e esquenta rápido, né? E o que me prejudica muito aqui é o piso, que é um piso frio, né? E Maringá, a maior parte do tempo é quente, mas eu sou muito friorenta, então, assim, para mim o piso tinha que ser de madeira também. Acredito que um dia ele foi de madeira, aí precisaram trocar, né? Por conta da ação do tempo mesmo. Mas é uma outra coisa que, assim, que eu prometo para mim mesmo, que a minha casinha vai ter um piso que não vai ser frio. E aí, aqui na região, essa madeira não é muito interessante, né, de ser esse tipo de material na casa. O ideal é barro, por conta dessa amplitude térmica que a gente tem muito grande, e aí a gente fica exposto, né, a essa amplitude. Então, a casa com barro, com a parede um pouco mais espessa, ela vai fazer também esse movimento vai demorar um pouco mais para esfriar, vai demorar um pouco mais para esquentar. Então, a gente consegue, né, ficar ali resguardado nessa variação. Aqui não, variou bastante a temperatura em algumas horas, que nem assim, aqui eu percebo que lá pelas 5 da manhã, que é o ápice, assim, do frio, né, dá uma friaca, assim, que é como se eu estivesse na rua mesmo. Mas é isso, é só puxar a cobertinha e segue o barco. O fator humano da composteira aérea, então, assim, o fator humano da composteira aérea é muito interessante, porque desde 2019, agosto de 2019, mais ou menos, que eu fiquei em um lugar só e morando mais tempo, né? Mas, claro que sempre morando em sítio, sempre jogando as coisas ou para os porcos, né? Ou para as galinhas, enfim. Mas que eu estava fazendo a composteria, eu cuidando da composteira, isso foi em 2019. E aí, de lá para cá, eu não deixei mais de fazer composteira.
Então, esse fator humano da composteira é muito interessante, porque o dia que eu fiquei mais feliz foi quando eu vi brotar, né, na composteira, que eu sempre tenho composteira sementeira, que ela brota as coisas lá, tanto ou na composteira aérea, ou no lugar que eu vou fazer, ou depois que eu coloco nos vasos, as sementes começam a brotar, porque é o tempo delas, elas brotam mesmo. E aí eu comi a abóbora, né, que eu mesmo tinha jogado a semente na composteira, e depois tirei o negocinho, depois coloquei lá para plantar, esperei a abóbora crescer e comi de novo. Então isso é muito maravilhoso. O outro fator na outra pétala, né, para a gente falar do outro fator humano na pétala seguinte, aí temos, né, ferramentas e tecnologia, utensílio da cozinha, ferramentas da bambuaria, transporte para o barco, ferramentas de jardinagem e reciclagem. Então, eu vou falar das ferramentas de uma maneira geral e o transporte de bike. Então, assim, as ferramentas é muito interessante porque são ferramentas que são básicas e que permitem você fazer muitas coisas. Então, tem lá a picareta, tem a enxada, tem o enxadão, tem o arco de serra, deixa eu ver, tem os porretes de madeira, tem o próprio serrote. Então, assim, são ferramentas básicas, né, que te permite, além de produzir muitas coisas, mas também resolver muitos problemas que você tem em casa. Por exemplo, aproveitamento de alimentos. Então, aproveita o alimento, faça alguma coisa. Tanto que o patê da natureza saiu assim, né? Tava vendo ali o alface, a rúcula que estava estragando. E aí eu fui ver na internet como aproveitar, né, isso. Aí tinha uma receita lá de fazer um pesto com o resto de vegetais verdes, vamos dizer assim, né? E aí eu aqui e tal, fiquei um tempo fazendo essa receita, até que eu comecei, aí não sobrou mais, né? E eu precisei comprar o alface e a rúcula para poder fazer o patê. Ou antes não chamava patê da natureza ainda, era pesto. E aí eu comecei a perceber que isso era super antipermacultural, né? E eu olhei e falei, não, poxa, eu vou fazer essa mesma receita, só que eu vou usar a Ora Pronobis, porque é uma coisa verdinha também, mas tá aí abundante e ficou muito gostoso. Ficou muito gostoso. Então, esse fator humano de se apropriar das ferramentas básicas que você tem e que elas vão te servir porque elas pouco estragam, né? Você precisa, às vezes, trocar a serrinha do arco de serra, né? Às vezes queima o liquidificador ou o copo quebra, aí você troca, mas você continua usando a ferramenta. Então, pequenos ajustes, assim, que são bem pequenos mesmo e básicos. Ai, perdão, gente, tosse. E aí você consegue ter um universo, né, disponível para você. E por último, e não menos importante, o transporte de bike, né, para a gente finalizar o fator humano dessa pétala de ferramentas e tecnologia, é porque eu sempre quis ter aquela bicicleta barra forte, sabe? E aí, em 2018, eu saí do Nordeste, voltando a morar em Maringá, eu pensei, não, Maringá é uma cidade plana, tem um monte de ciclovia lá, eu vou comprar essa tal da bicicleta que eu sempre quis e vou ficar andando de bicicleta. Então, tem 5 anos que eu sou bicicleteira, vamos dizer assim. E que estou para lá para cá, né, usando a bike para poder fazer meus deslocamentos aí e ser feliz na vida. Bom, e aí a outra pétala, gente, para a gente continuar falando aqui do fator humano, a gente tem educação e cultura, leitura de paisagem, grupos de estudos e observação solar. Então, eu falei bastante disso na outro, né? Já teve algumas aulas aqui também falando a respeito disso. Então, leitura de paisagem, espírito do lugar e observação solar. Então, são, como que eu posso dizer assim, dever de casa de permacultor. Porque a observação solar é o fator, né, o recurso disponível que a gente tem aí todo santo dia, uma fonte inesgotável de energia, vamos dizer assim, né? Então, é dever de casa diário, para você que quer plantar, para você que quer reorganizar o ambiente dentro da sua casa, né? O espírito do lugar, você observa os hábitos que tem ali, as coisas que tem abundante para você também se aproveitar dos recursos que tem disponíveis.
Então, que recurso, né? O mercado, né? Falando disso na cidade, né? A horta comunitária, a lojinha de embalagem, a lojinha de produtos naturais, né? Então, o espírito do lugar tem um pouco a ver com isso, a maneira como as pessoas se relacionam, né? E aí, por último, a observação, a leitura de paisagem, né? O grupo de estudos, perdão. Então, um grupo de estudos, que nem a gente está fazendo aqui, grupo de estudos, né? Arco-íris, desvendando a voz e a permacultura, para você entender um pouquinho melhor como que a cantoterapia pode beneficiar você nos seus processos, no seu conhecimento, né? Assim como que a permacultura pode vir a te ajudar a reorganizar o seu viver, a você refletir sobre as coisas que você tem na sua vida, né? Como que está funcionando nos últimos tempos, né? E etc. Então, acho que é bem interessante de trabalhar dessa maneira. Aí, a próxima pétala, minha gente, com o fator humano, são os óleos-chás, que está na pétala de saúde, bem-estar físico e espiritual. Então, assim, eu comecei a utilizar os óleos essenciais. Deixa eu ver, a primeira vez que eu tive contato foi com o hidrolato da Ana, né? Foi em 2019, por aí. Hidrolatos, né? Óleos essenciais. E aí, quando você começa a utilizar isso, pomadas, nessas coisas que são mais natureba, vamos assim dizer, né? Você vê um conforto, eu pelo menos sinto assim, um conforto melhor no processo de cura, sabe? Porque muitas vezes você vai tomar um remédio que normalmente as pessoas chamam de alopático, aí você tem uma ânsia, ou um mal-estar, ou uma sonolência muito grande, né? Ou uma gastrite mesmo, né? Então, existem outros problemas que acontecem com a gente quando a gente toma esse tipo de medicamento. E quando a gente se aproxima desse negócio que é mais natural, a gente também tem contato com as pessoas que estão vendendo esses produtos e fazendo tratamentos com esses produtos. Então, é muito interessante. Então, é uma questão da saúde, bem-estar físico e espiritual, assim, bem expansivo, né? Bem legal. Aí, na economia e finanças, a gente tem a feirinha da roça e economia solidária. Eu vou adorar falar isso. O fator humano na feirinha da roça e na economia solidária. Então, assim, a culinária da roça do Instituto Se Faz existe por causa da feirinha da roça, que é a Michele e o Fábio, que organizam cestas de alimentos. Já tem 7 anos que eles trabalham assim. Cesta de alimentos que eles vendem na internet todos os dias. E aí você recebe a cesta em casa. E aí, uma cesta básica, assim, vamos dizer, com frutas, legumes e verduras, né? Uma alimentação completa. Então, é muito legal, porque todo dia tem um almocinho gostoso, né? Uma coisa gostosa aí para poder aproveitar, né? E trabalhar com a barriguinha cheia. Então, e que isso é muito importante também. E aí, a partir dos produtos que eu estava utilizando em casa para comer, eu comecei a testar os produtos da culinária da roça. Então, a primeira coisa que eu fiz foi conserva de batata, conserva de beterraba, conserva de cebola. Aí, depois eu fui trabalhar com fazer tofu, né? Não veio da feirinha da roça, né? Mas tem a ver com essa parte da economia e finanças, né? Da gente se tornar produtor de coisas que a gente acha interessante e fazer esses testes, né? E a economia solidária, ela surgiu assim por um acaso, né? Tinha uma pessoa que frequentava aqui o Instituto e ela falou que tinha inscrição para participar da Feira da Economia Solidária na universidade, para que a gente pudesse levar os nossos produtos para poder comercializar. Isso faz 1 ano já. E aí, na primeira vez que a gente levou todos os produtos, foi de carro e etc., mas a gente percebeu que o fluxo maior é a comida, né? Então, a gente investiu nessa questão da culinária da roça. Então, eu utilizo, né, a economia solidária, a Feira da Economia Solidária, como a minha lojinha. E também como meu laboratório de experimentação. Então, eu testo uma receita aqui no Instituto, ficou gostosa, vamos levar para a galera. Aí leva para a galera lá na feira, chega lá na feira, o pessoal experimenta, gosta mais ou menos, ou gosta bastante,
a gente vai aperfeiçoando a receita, chegou numa receita bem boa, que a gente percebe que tem uma grande saída, aí a gente transforma num produto. Faz a tabela nutricional e aí começa a trabalhar isso com encomenda. Então, é um fator humano, essa possibilidade de eu comercializar e ter esse contato com o público para avaliar os meus produtos, né, alimentícios, sem ter custo. Né? Então, isso é muito interessante, porque é um coletivo que já parte desse princípio que a gente precisa se organizar e cada vez mais, de uma maneira um pouco diferente, né? Para a gente trabalhar com todos esses fatores que a gente acha importante de transformar na economia. E aí, a próxima pétala que a gente tem é posse, terra e governo comunitário. Aqui a gente tem uma casa alugada, né? E o fator humano é pagar o aluguel toda semana, que não, né, todo mês, e que é suadinho, mas é isso que temos. E por último, e não menos importante, né, nós temos o manejo da terra e da natureza, com as plantas medicinais e agrofloresta que a gente tem aqui no nosso quintal, as técnicas, né, e as plantas, ainda bem. E o fator humano é porque está ali na porta de casa, então eu estou testando como cuidar de uma agrofloresta, né, ali muito próximo de mim, junto com o processo da composteira, que já é outro, que está lá em ferramentas e tecnologias, né, ou em espaço construído, perdão, e as plantas medicinais que eu uso no meu dia a dia. Vai roiar. É, né, Maria Alice?
Quero aprender a colocar a produção no português, sabe? Onde que era aquela missão de sardinha? Não tem uma certa. Só transforma. É só isso aí. Assim, ó, gratidão por existir. E agora, acho que essa parte aí eu nasci, eu ensino e retorno. Eu nasci, eu cresci, e retorno. É lindo, galera. Eu quero aprender a tocar naquela cítara. É porque eu tenho muita dificuldade de cantar e tocar ao mesmo tempo. É, eu canto, eu toco. É treino. E é alinhamento também. É que nem percussão. Automático. O corpo inteiro demora.
com essa mão. Minha gente, para você que quer saber mais um pouquinho, dia 30 a gente tem encontro de novo. Cantoria e permacultura, pétalas da permacultura aplicada na Segue lá, cidade. se faz no Instagram, mó ativa aqui nas redes sociais, faço um monte de coisa. Segue lá ela que você vai aprender a fazer um monte de coisa com bambu. Eba! Tchau, tchau, minha gente.